Vamos lá para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos seguir aqui. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira, dia 7, em segundo turno, o texto base da reforma tributária, uma das matérias mais importantes da pauta econômica do governo Lula em 2023. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição... Deixa eu deixar aqui maior. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários... Aliás, deixa eu acessar um negócio aqui só. Eu tenho outra tela agora aqui, gente. Tô chique. Não é outra tela, na verdade, meu notebook. Porque aí eu consigo ver vocês mais imediatamente. Deixa eu deixar aqui rolando aqui enquanto eu tô vendo. Vamos lá, então. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários pelo menos 308 votos em 2 rodadas. Na primeira, o texto contou com 382 votos favoráveis, 118 contrários e 3 abstenções. Na segunda, o placar foi de 375 a 113, com 3 abstenções. Já vou falar de antemão quais são as abstenções, gente. São de 3 deputados do PSOL, mas as abstenções deles têm justificativa, que são justamente manifestações contra o Lira. De jeito nenhum é um voto pela extrema-direita e o bolsonarismo. As abstenções são do Glauber Braga, da Sâmia Bonfim e da Fernanda Melchiona, porque eles sabiam que a aprovação ia ser por grande maioria. O Glauber é um cara sensato, mas é um cara de marcar posição no PSOL. Após a análise dos destaques, ou seja, sugestões de alteração no texto, a PEC chegará no Senado, onde precisará de ao menos 49 votos favoráveis em 2 turnos. Entre quarta e quinta-feira, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, relator da reforma, apresentou versões atualizadas do seu parecer. O texto aprovado prevê a criação de uma cesta básica nacional de alimentos, cujos produtos poderão ter redução de alíquota a 0. Comida com alíquota 0 para essa cesta básica. É muito importante isso aí. Liz e Rafaela, que piada essa gente? Esses bolsonaristas conseguem superar tudo o que há de mais ridículo nesse mundo. Sem dúvida nenhuma, minha querida, é isso que a gente está acompanhando. Segundo a redação, uma lei complementar a ser apresentada posteriormente definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão essa cesta. O texto projeta a adoção de um imposto sobre o valor agregado dual, o chamado IVA, a resultar em um tributo federal e a uma competência estadual e municipal. O IVA federal irá reunir o IPI, o PIS e o CONFINS, ou seja, pega 3 impostos e transforma em um. Já o IVA subnacional centralizará o ICMS e o ISS. 2 impostos no lugar de 5, gente. É uma simplificação tributária muito interessante para o governo Lula. É uma vitória. Tem gente falando que esse é o plano real do Lula. Ou seja, o Haddad pode ser presidente usando o avanço econômico. Vamos ver o que vai acontecer. 5 impostos viram 2. Vamos acompanhar aqui. Opa, fechei minha câmera sem querer, vamos lá. A reforma também estabelece uma redução de 60% nos IVAs de determinados bens e serviços, a exemplo de serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, medicamentos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviços de transporte coletivo rodoviário, ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semiurbano, metropolitano, intermunicipal, interestadual, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. Aguinaldo Ribeiro acolheu uma demanda dos governadores que definiu a composição do Conselho Federativo, uma instância de gerência dos impostos que permitirá maior centralização dos repasses. O colegiado terá 27 membros estaduais, um para cada estado e o Distrito Federal, e 27 representantes dos municípios e do DF. Deles, 14 serão eleitos com base nos votos igualitários e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. As deliberações do Conselho se concretizarão se obtiverem o apoio da maioria absoluta das 27 unidades da Federação e também dos representantes que correspondam a mais de 60% da população. Ao orientar o voto a favor da proposta no plenário, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio, afirmou que a reforma tributária já vem tarde.
Estamos apoiando e dizendo que essa reforma pode não ser a dos nossos sonhos, mas é a reforma que dará ao país a governabilidade econômica que ele precisa, avaliou a deputada. A afirmação está em linha com o que disse horas antes o presidente Lula. Ele se manifestou sobre o tema durante a cerimônia de relançamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial em Brasília. O texto não é o que cada um de vocês deseja, não é o que o Fernando Haddad deseja, não é o que eu desejo, mas tudo bem, não somos os senhores da razão, temos que lidar com a correlação de forças de quem está no Congresso Nacional. Líder do PSOL na Câmara, Guilherme Boulos defendeu a aprovação da proposta. Embora componha a base do governo, o partido já havia se manifestado contra temas da pauta econômica de Lula, como o arcabouço fiscal. Boulos disse no plenário que a reforma não é o ideal, mas ressaltou que o PSOL reconhece avanços importantes na simplificação dos impostos, no fim das desonerações e isenções abusivas para grandes empresas e no início da cobrança de PVA para jatinho, iate e helicóptero, exatamente. No plenário, aliados de Jair Bolsonaro se manifestaram contra a proposta, atendendo ao ex-presidente. Ao orientar o voto da bancada do PL, olha ela aí, né? A Júlia Zanata afirmou que os deputados que rejeitassem o texto tentariam salvar o Brasil e emendou: por Deus, pátria, família, liberdade, o PL vota contra. Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, disse ser contra a reforma da forma que ela está sendo conduzida. Ele alegou que a tramitação foi assodada e fez com que os deputados tivessem que se manifestar sem saber o que estão votando. Em uma rara manifestação na tribuna, antes da votação, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ó oportunismo, fez um discurso crítico ao que chamou de radicalismo político e pediu para os colegas vissem a reforma como uma medida de Estado e não fruto de embates partidários. Lira afirmou que a reforma tributária não é joguete político nem instrumento de barganha, mas uma pauta do Estado. Além disso, rechaçou a reclamação de que a proposta tramitou de forma apressada e argumentou que há 6 meses uma comissão especial vem trabalhando no texto. Tem aqui como é que cada um deles votaram, e aí vocês conseguem ver aqui, olha aí, as votações de cada deputado. A capital deixou lá livre para vocês acompanharem. É isso, meus queridos, uma grande vitória de Fernando Haddad na Câmara dos Deputados. Pedro, aprovaram com agrotóxicos incluído nas listas de materiais de higiene? Deixa eu ver aqui se isso aconteceu. Agrotóxicos, eu não sei. Mas era uma discussão, né? Tem que ver se isso não cai nos destaques, viu, Bernadette? Porque os destaques eles ainda podem alterar a proposta. Tem o Senado ainda, tem algumas barreiras que certamente serão colocadas, sobretudo pelo PSOL.